Graças a Paz, boa tarde. Um amigo me sugeriu fazer uma live sobre línguas bíblicas, com foco na indicação de livros e gramáticas, da mais simples para um estudante iniciante, ao nível médio ou um pouquinho avançado. Esses dias ele voltou a estudar, ou a revisar o conhecimento dele da língua hebraica. Ele sugeriu que eu fizesse essas indicações. Para mim é um assunto que eu gosto muito. Essas indicações que eu vou fazer aqui também são indicações que eu faço nas aulas de grego e de hebraico, por ocasião de seminários que eu dei aula. E só uma breve introdução do que seriam as línguas bíblicas, né? As línguas bíblicas são as línguas antigas que a escritura sagrada foi escrita, né? O Antigo Testamento em hebraico e alguns capítulos de aramaico, presente em Jeremias, livro de Daniel, que são línguas primas, na verdade. O hebraico e o aramaico é como se fosse o português e o espanhol. Então muda um pouco a dinâmica da leitura, mas as palavras têm a mesma raiz, a mesma origem, o mesmo significado, a maioria delas, ou muitas delas. E o Novo Testamento foi escrito em grego, na língua grega, o grego koiné. Koiné porque a palavra koiné significa comum. O popular era a língua que era falada no dia a dia, comercial, era como se fosse a língua mundial na época, como se fosse o inglês hoje, uma segunda língua comercial. Então, um judeu na época de Jesus e dos apóstolos, eles falavam pelo menos aramaico, lia o hebraico na sinagoga, conhecia o grego da língua comum, falada também na região, e se tivesse contato com os romanos, especialmente documentações oficiais, por ocasião do Império Romano, tinha acesso ao latim. Então, pelo menos 4 línguas era possível se ver muito comumente naquela região e naquele período. Então, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo em grego, depois foram traduzidos, houve traduções do Antigo Testamento para o grego. Os judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego, 70 rabinos, daí chamada uma versão chamada Septuaginta, essa versão aqui. Quem nunca viu o texto grego, o texto hebraico, o grego, vou mostrar agora. Vou falar e mostrar, né? Separei aqui. Olha o texto hebraico. Antigo Testamento em hebraico, Bíblia hebraica. O Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, a versão que foi traduzida do hebraico para o grego. Os apóstolos, o Senhor Jesus, eles registraram citações do Antigo Testamento em grego. Então usaram essa versão aqui, que foi feita aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Então na época de Jesus se usava ela. Então, depois, quando o latim se tornou a língua oficial, começaram a traduzir as escrituras Antigo e Novo Testamento para o latim, que se tornou a língua oficial da igreja, do Império Romano, e também se expandiu, né? Se expandiu ao longo dos séculos, não só geograficamente, mas ao longo dos séculos. E a língua latina é importante para nós, porque o português é da família de língua latina. Se nós estudássemos latim nas escolas, aprenderia mais facilmente o português, que para nós é até uma língua difícil, né? Gramaticalmente.
Mas se aprendêssemos o latim, ficaria mais fácil aprender o português e o grego, porque o latim é também uma língua-prima da região ali, próxima da Grécia e Itália ali. Então chega a ter uma proximidade na estrutura linguística, na estrutura. O grego ele é uma língua flexível, como o latim, e o português é uma língua fixa. O que significa ser uma língua fixa ou rígida? É que no grego ou no latim, o verbo pode vir no início, no meio, no fim, o pronome também. Você pode colocar em qualquer posição da frase. Por isso que é uma língua flexível. E a terminação é que vai dizer qual a função daquela palavra, naquela frase. Já o português não, a gente tem que colocar o pronome, né? O pronome, o verbo e depois o predicado nominal, ou predicado. Aí nós temos o sujeito e predicado, se vou dividir em duas frases. Primeiro vem o sujeito, aí vem pronome, que é algo que é feito em prol do nome, substituição do nome, que é o sujeito. No latim e no grego chama de nominativo, aquele que se dá nome. A gente chama também de substantivo, porque tem substância, né? E tem o verbo. Então, pronome, sujeito, pronome, verbo e predicado nominal. Interessante a palavra predicado nominal. O que se predica do nome, né? O que se fala do nome. Thomas estudou um livro de português. Então, Thomas é o sujeito, né, da frase. Você poderia botar ele estudou, então seria pronome. Verbo estudar. Estudou o quê? O que se diz dele? Estudou o livro de português. O que se predica do nome, né? O que se fala acerca dele. Então, quando você estuda línguas bíblicas, você entende melhor essas questões gramaticais no português fixa, no grego e no hebraico modificado. Por exemplo, poderia no latim ou no grego colocar traduzido da seguinte forma. Na tradução, claro que você arruma a frase, mas poderia colocar da seguinte forma. Leu o livro Thomas de português. Né? Português leu o livro Thomas. Então, independente da posição da frase, a terminação dela é que vai dar a função dela na frase. Então, isso é só tipo de curiosidade, né? Mas o propósito é indicar alguns materiais, tanto para iniciantes, como para aqueles que estão no nível médio ou querendo avançar um pouquinho mais. Tanto do hebraico como do grego. Começando pelo hebraico, uma das gramáticas mais agradável de ler foi do nosso professor Cefa Júnior, né? Humberto Freitas. Cefas entrou aí na live. Gramática para o hebraico. Uma abordagem pragmática. É uma gramática que você lê se divertindo, você estuda se divertindo. Tem muitos exercícios, então para mim, para um primeiro contato com a língua hebraica, essa gramática aqui é muito boa. Uma outra gramática boa para iniciantes é essa daqui. Ela é cheia de exercícios. A Rosemary Vitar e Teresa Kiel. Noções básicas de hebraico bíblico para ler e traduzir. Ela é muito boa também porque ela é cheia de exercícios. Tem muitos exercícios, tabelas, gráficos. Ela é muito boa e ela traz um resumo muito bom até sobre verbos.
estrutura dos verbos, as vozes do verbo. Então, é uma outra gramática muito boa para iniciantes. Uma terceira gramática boa para iniciantes, cheia de exercícios. Coloquei um monte de livro aqui, cheia de exercícios. É a do Paulo Mendes, também muito conhecida. Essa daqui também tem muitos exercícios, muitos exercícios mesmo. E ela é bem simples também de usar. Certo? Tem dicas. Interessante que ela tem do lado, ela tem os exercícios e do lado ela tem as respostas. Você pode usar, você usa isso aqui. Você usa uma coisinha, você pode usar uma coisinha semelhante a um cartãozinho, colocar aqui para você não filar enquanto você responde os exercícios. E aí depois, se você tiver dúvida ou quando você quiser corrigir, você vai e confere. Essa gramática é muito boa, a didática dela também é muito boa. Ok? Para iniciar, essas três são muito boas. E aí, iniciando ainda, como iniciante ainda, avançando um pouquinho, tem a famosa Pejikele, hebraico bíblico, uma gramática introdutória. Essa daqui já tem as definições das classes de palavras, de cada parte, né, dos grupos das línguas, né, funções das palavras. Verbo, tudo. Essa aqui é mais completinha, né, mais completinha no sentido de avançar um pouquinho mais, até nas questões dos verbos. Essa daqui é muito boa. Ok? E um adjunto aliado a essa, que também é muito boa, inclusive essa daqui foi usada pelo professor que fez a primeira gramática. Nas aulas, o professor Humberto usava essa gramática. E o professor Paulo Brasil indicou essa daqui, de Alan Ross. Essa gramática aqui, ela é muito mais completa no sentido de ir trabalhando algumas características da língua, né? Estruturais da língua. Essa gramática também é muito boa. Pronto, basicamente é isso daí. Para entender a Bíblia hebraica, esse livro aqui, né? Porque a Bíblia hebraica, ela tem umas notinhas de rodapé, tem umas coisinhas, umas partes. Então, Manual da Bíblia Hebraica. Esse livro é completo para explicar os símbolos, as partes da questão da organização da Bíblia, né? A estrutura da Bíblia. E aí a gente parte para os dicionários. Esse aqui é um dos mais simples. Hoje você encontra ele em capa diferente. Um dos mais simples, mas também muito bom de usar. Dicionário hebraico-português, né? E também aramaico e português. Você tem aí as palavrinhas, as traduções e alguma referência onde elas aparecem. E aí já tem uma descrição de como é a palavra. Você vai ver a raiz, vai ver algumas formas dela quando ela modifica. Aliado a esse, tem esse grandão aqui. Isso é bem antigo. Isso é um livro caro e difícil de encontrar, só tem em inglês. Aqui tem todas as palavras como aparece no texto bíblico. E no final vai dar a raiz dela, para você encontrar naquele dicionário ali. Fica mais fácil. Certo? Isso livros impressos, porque livros
O aplicativo você já encontra muita coisa, né? Outro dicionário muito bom. Esse dicionário aqui já é maiorzão, da editora Paulus. Tem muitas mais, tem mais palavras ou nas suas variações. Não é que o outro tenha menos palavras, é as suas variações. Essa já é uma gramática que é um pouquinho mais avançada. Vai estudar um pouquinho o gênero literário, como aparece em algumas frases, algumas formas verbais. Essa já é para quem quer avançar um pouquinho mais. Essa é outra gramática de exercícios, muito boa também. Ela é um pouquinho parecida com a do Peixe Kelly, né? É também parecida com a do Peixe Kelly. Conhecimento médio para avançar. E essa daqui, olha aí, Laurindo, indicação tua, né? Falando aqui por causa da tua sugestão. E essa daqui é a gramática mais expansiva que a gente tem, né? Para a pessoa que quer avançar um pouquinho mais, essa gramática aqui é boa para analisar a estrutura da frase, né? A sintaxe, a estrutura das frases. Ok, eu tenho esses materiais. Para hebraico é esse material aí. E tem um outro dicionário que eu não poderia deixar de indicar, por último, que é o famoso Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Essa é uma raridade. Esse dicionário é interessante porque você vai ter as palavras e um breve comentário sobre aquela palavra. Um comentário teológico, às vezes com informações culturais, com informações de outras passagens bíblicas. É um breve comentário de algumas palavras, de muitas das principais palavras. Existe já um outro material semelhante a esse, em 5 volumes, publicado pela Cultura Cristã, que também vai nessa linha. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Depois eu volto para a gente falar sobre a língua grega, indicar alguns materiais de língua grega, ok? Espero que tenha sido útil, que seja útil para quem está iniciando, né? E para quem ainda não iniciou, que também não assuste, né? Que também não assuste. O objetivo é contribuir e mostrar que é um estudo amplo, muito gratificante e a gente descobre muitas coisas boas, né? A nossa confissão de fé diz que quando houver dúvida quanto ao real sentido de um texto, deve-se recorrer às línguas originais. Então vale a pena estudar as línguas bíblicas. Não só na academia, no ambiente acadêmico, teológico, mas também aqueles que se interessam, né? Não apenas ler e traduzir com o uso do dicionário, mas tentar se aprofundar um pouquinho mais e buscar conhecer as características culturais e as características gramaticais dessas línguas, que não são línguas mortas, como algumas pessoas falam, porque o hebraico moderno usa muitas palavras. Mais de 50% das palavras que você encontra na Bíblia hebraica ainda é falado no hebraico moderno. E a mesma coisa no grego, né? Inclusive, até no português tem palavras vindas do grego, né? Cardiologista. Então, cardio é a palavra grega. Psicologia, psique é a palavra grega. Né? Pedagogo, pedagogia. Né? E tantas outras palavras que a gente passaria o dia aqui mencionando, né? Então, não só na área técnica, mas na vida cotidiana, né? Palavra zelo, né? Vem da palavra grega. Palavra trono, né? É grega, palavra grega.
presbítero, diáconos, são palavras gregas, né? Então a gente tem muitas palavras, muitas mesmo. Então, pelo menos uma dica aí de que livros usar. Se você seguir a live aí, as gramáticas de exercícios para iniciantes, você seguir a dica gramática de exercícios para iniciantes e depois as gramáticas que vão evoluindo e fazendo você pegar gosto pelo estudo da língua. Outra dica que eu daria é tentar estudar também praticando a leitura dos textos bíblicos. A primeira dificuldade ou obstáculo que a pessoa encontra é a diferença das letras, né? Os símbolos sonoros, os sons das letras, os símbolos que representam o som. É diferente dos nossos, é o primeiro obstáculo. Mas esse obstáculo sendo transposto, tanto pela prática da leitura como pela transliteração inicial, transformar as letras que você não conhece para as letras que você conhece, é chamado exercício de transliteração. Isso vai ajudar na leitura, na memorização das letras e dos sons da letra. E aí você vai conseguir ler. Então, quando você conseguir ler, praticar a leitura e já começar a fazer traduções e a partir dos textos da Bíblia original mesmo, da língua original mesmo. Não ficar apenas traduzindo as frases das gramáticas, tentando entender ali fora no contexto ou na frase que foi construída ali. Mas você escolher um texto de seu interesse, um salmo, um versículo, que você possa traduzir palavra para palavra, você vai se surpreender. Você vai descobrir muitas coisas no texto, né? Interessante você ver aquela palavra lá. Não fique como fiador do seu irmão, do seu amigo, não sei. Mas a palavra lá, mão a mão, ficar como fiador não, aí, literalmente não dê mão com mão, como se fosse um aperto de mão em um acordo, né? Não mão a mão, não dê mão a mão. Aí os tradutores traduziram o sentido do texto. Mas é dar com a mão a mão, apertar a mão do outro assim, em acordo. Não ficar como assegurando aquela negociação, né? Por isso que nos acordos, nas transações comerciais e outras, há aquele aperto de mão, né? De confirmar o acordo. Aperto de mão é algo que você concorda com a pessoa, que você está unido àquela pessoa em alguma questão comercial ou de caráter, moral, qualquer coisa que seja, né? Então que Deus abençoe a todos que ouvirem, que verem essa live e vamos estudar, né? Vamos estudar um pouquinho. Depois eu volto, amanhã talvez, para a gente ver um pouquinho sobre a língua grega. Indicações de leitura sobre a língua grega. Ok? Obrigado pela sugestão, Laurindo. Deus abençoe a todos que ouviram e assistirão depois. Eu vi aqui que o Rubens, a Karina, e Cefa Júnior e Laurindo. Pelo menos esses eu vi presente aqui. Deus abençoe a todos. Até breve.